A minha experiência de como eu fui batizado com o Espírito Santo com 3 meses de crente. Lembrando que essa é uma experiência particular, né, uma experiência minha, não significa que vai acontecer com você em 3 meses, não significa que é uma fórmula mágica. Vou narrar a minha experiência baseado no que aconteceu na minha vida. Até porque eu conheço crentes que são fiéis a Deus, que já estão na igreja há 5, 10 anos e ainda não receberam essa bênção. E não significam que essas pessoas não tenham a graça de Cristo sobre as suas vidas, não tenha o Espírito Santo sobre elas, porque esta questão do batismo com o Espírito Santo, principalmente para nós que somos pentecostais, é a questão do revestimento de poder. Então, todo crente que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele recebe o Espírito Santo. Mas o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, que cremos que está registrado lá em Atos 2, é uma outra etapa, faz parte de uma outra promessa, que é o revestimento com poder. Eu me converti no ano de 2003 na igreja Casa da Bênção, é uma igreja neopentecostal, e o período em que eu me converti foi um período onde a igreja brasileira ela já estava, digamos assim, não vou dizer em declínio espiritual, porque Deus sempre tem os seus remanescentes, mas a igreja ela já estava se tornando um pouco mestiça, trazendo muitas coisas de outras religiões, importando muitas coisas dos Estados Unidos. Mas nessa igreja onde eu me converti, havia um pastor que ainda zelava muito pela oração. O nome desse pastor é Pastor Cláudio, né? Eu sempre menciono ele nos meus vídeos, porque pelo menos para mim ele foi uma grande referência. E o pastor Cláudio, ele tinha um hábito constante da oração. Eu me recordo, eu morava a mais ou menos uns 30 metros da igreja, ou seja, tinha uma ou duas casas que separavam a minha casa da igreja, e eu ainda jovem, né, não era casado. Então, quando eu chegava, eu fazia um curso, quando eu chegava do curso, eu tinha um costume de ir na igreja, e às vezes eu me deparava com ele orando. Ele estava orando aí já há 2, 3, 4 horas, teve vezes dele estar orando por um período aí de 6 horas seguidas. Então ele era um homem muito focado na oração. E ele passou isso para mim, ele ensinou isso para mim, a importância da oração. E assim que eu me converti, já me chamou a atenção o fato do falar em línguas. Eu notava os crentes falando em línguas, sentindo a presença de Deus, manifestações sobrenaturais do Espírito, e não que isso identifique em nós santidade, porque sabemos que o fruto do Espírito é totalmente diferente dessas manifestações. Mas uma coisa não anula a outra. Uma pessoa que possui o fruto do Espírito Santo na sua vida, consequentemente, ela também sentirá a presença de Deus e a manifestação dos dons do Espírito sobre a vida dela. Aquilo me chamou muita atenção, e então o pastor Cláudio, ele explicou para mim como funcionava o Espírito Santo, que era uma promessa que está lá em Joel 2:28 e outros versículos na Bíblia. Também me falou a respeito de Atos 2, sobre a forma com que o Espírito Santo desceu sobre aqueles quase 120 crentes que estavam ali no cenáculo. E ele me explicou que isso era uma promessa e que isso deveria ser buscado. Nós deveríamos buscar essa promessa por meio da oração, por meio da entrega, por meio do jejum, fazer propósito com Deus, ter aquilo como prioridade nas nossas vidas. E mesmo sendo novo, convertido ali no início da minha caminhada, eu tive o grande desejo de ser batizado com o Espírito Santo e eu passei a orar todos os dias. A Igreja Casa da Bênção, ela não tinha o costume de proibir o uso da televisão, mas eu me recordo que eu estava tão fervoroso na fé, né, ali no primeiro amor, que eu me propus a não assistir televisão. E eu me recordo que eu fiquei 1 mês sem assistir televisão, sem ter contato com nenhum tipo de programa televisivo. E o meu desejo era ser batizado com o Espírito Santo. E eu orava todos os dias pedindo ao Senhor que eu fosse batizado com o Espírito Santo. Lembro-me que naquele ano eu fui participar do meu primeiro congresso, não o primeiro congresso participando do grupo, mas a primeira festividade que eu estive presente. Eu moro na cidade de Mococa, que é interior de São Paulo, e havia um congresso na cidade de Estiva Gerbe, que fica próximo a Mogi Guaçu, Mojimirim, Campinas, e fomos convidados para estar nesta igreja. E eu fui naquela igreja participar daquele congresso, e o meu desejo de ser batizado com o Espírito Santo era tão grande
que eu fiquei o culto todo orando para Jesus me visitar e derramar sobre mim a presença, o poder do seu Espírito Santo. E naquele dia houve batismo com o Espírito Santo, houve manifestação do poder de Deus, mas infelizmente naquele dia eu não recebi a minha bênção. Creio que eu já estava com 2 meses de crente, não recebi a minha bênção, vi outras pessoas receber, mas naquele dia não recebi. E eu permaneci na oração, permaneci buscando ao Senhor, permaneci nesse propósito. E hoje, quando sou chamado para pregar, uma das coisas que eu mais falo para os jovens, principalmente quando eu vou pregar em culto de adolescentes, culto de jovens, é que eles precisam ter o desejo de ter o poder de Deus sobre as suas vidas. Eu noto que muitos jovens, não podemos generalizar e dizer que são todos, talvez você é jovem e está assistindo esse vídeo, mas muitos não têm esse desejo, muitos não têm essa, vamos dizer assim, essa ambição. E eu noto que falta essa ambição por parte de muitos jovens, por parte de muitos novos convertidos. Então é algo que eu noto frequentemente na igreja. E no período em que me converti, não era assim. O batismo com o Espírito Santo era uma prioridade, não apenas para a minha vida, mas para a vida também dos jovens que congregavam comigo naquela igreja. Nós tínhamos isso como ambição. E eu continuei orando ao Senhor, continuei buscando ao Senhor, culto após culto, era culto de terça eu estava lá, era culto de quinta eu estava lá, sábado, domingo, escola dominical estava lá, e sempre desejoso, né, que o Espírito Santo viesse e eu pudesse ser batizado com o Espírito Santo. E o pastor Cláudio contava histórias para mim, né, de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo em casa, tomando banho, pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no trabalho. Então eu tinha fé, e tenho a fé, a convicção, que o Espírito Santo, ele poderia vir sobre mim a qualquer momento, a qualquer situação. Ele é fiel, Jesus é fiel. Glória a Deus pela sua presença. Aleluias. E foi num culto de quinta-feira, era um culto onde havia muitas poucas pessoas, e o pastor Cláudio passou a palavra para o presbítero Cleodair, que era um irmão que congregava conosco. O presbítero Cleodair fez a pregação, pregou a palavra, ministrou a palavra, e no final do culto, ele perguntou assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu estava com 3 meses de crente. E eu me recordo, irmãos, que eu fui à frente, mas eu não fui apenas à frente. Eu fui até a frente e eu dobrei os meus joelhos, eu me ajoelhei diante do altar de Deus, desejoso por ser batizado com o Espírito Santo. Quando eles impuseram as mãos sobre mim, eu senti algo na minha vida. Eu senti que algo tomava conta de mim. Só que naquele momento, eu não falei em línguas. E aí entra um ponto bem interessante, até porque muitos pastores, eles afirmam que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Só que na minha experiência particular, naquele dia, eu fui batizado com o Espírito Santo, só que eu não falei em línguas. Mas eu senti uma presença poderosa do Senhor, mas não falei em línguas. E eu senti que eu havia sido batizado. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, nós tínhamos o costume de orar no monte e estava numa campanha juntamente com a igreja e eu fui para o monte. Mas eu estava diferente, uma alegria havia tomado o meu coração. E no monte nós começamos a orar, começamos a buscar a presença do Senhor e de repente eu senti uma presença de Deus tão grande na minha vida. Eu senti algo tão impactante na minha vida, é algo que não há como descrever com as palavras. Quando você é batizado com o Espírito Santo, ou quando há uma confirmação do batismo com o Espírito Santo, você é tomado por uma alegria incontrolável. É algo que você não consegue descrever, é algo que você não consegue anotar em um papel. E eu fui tomado por essa alegria, e naquele instante eu comecei a falar em outras línguas, línguas desconhecidas, línguas a qual eu nunca havia falado antes. E naquele dia, o pastor Cláudio teve ali a confirmação que eu realmente havia sido batizado com o Espírito Santo e com fogo. Só que, no meu entendimento, não foi na sexta, foi na quinta. Porque na quinta eu senti a mesma alegria. Mas com a diferença que eu não falei em línguas estranhas. Então, o meu conselho para você que quer ser batizado com o Espírito Santo, que tem buscado o batismo com o Espírito Santo, tenha isso como prioridade na sua vida.
faça um propósito com Deus, abandone tudo, abandone as redes sociais. Eu não estou falando que é pecado acessar uma rede social, até porque nós estamos numa rede social, o YouTube é uma rede social. Mas priorize Deus, tenha fome de Deus, se entregue totalmente a esse desejo do fogo ardente do Espírito Santo, e ele virá. E quando ele virá, quando ele vier, você terá a maior experiência da sua vida pós-salvação. Porque a primeira grande experiência da minha vida foi ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus Cristo. Mas a experiência do batismo com o Espírito Santo foi uma experiência marcante na minha vida. E é um dos momentos da minha vida que eu jamais me esqueço. Jamais me esqueço, porque você sente-se na presença do próprio Deus. É o próprio Deus tomando conta do seu ser, de todos os seus sentidos, todos os seus sentimentos são envolvidos naquela alegria. Então isso foi o que aconteceu comigo. Então esse é meu conselho para você que quer ser batizado com o Espírito Santo, é real. O batismo com o Espírito Santo é real. Eu sei que há muitas linhas de pensamentos que têm até se espalhado aí por aí na internet, que afirmam que cessou lá em Atos 2, que foi apenas para a igreja primitiva, mas não. A experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é real. E se você buscar o Senhor, buscar com todo o seu coração, Ele virá. Amém? Essa foi a minha experiência e que Deus abençoe grandemente a sua vida por meio desse testemunho que eu narrei para você aqui.